Olá, pessoal. Meu nome é Sérgio Nogueira, sou cofundador da Clique do Q8 e orientador de carreira. Pessoal, uma das conversas que tem sido mais difíceis durante vários processos, eu tenho conversado com muitos e muitos jovens, é falar sobre o futuro. Mas, Sérgio, falar sobre carreira é falar sobre o futuro? Pois é, mas esse processo tem sido muito complexo. E eu entendo totalmente. Veja só, você, nesse momento de vida que está no ensino médio, está terminando, acabou de fazer uma escolha, tem que fazer uma escolha de carreira, uma escolha de profissão, uma escolha de faculdade, tem uma pressão para gerar renda, procurar ter contato com o seu primeiro emprego. Cara, tem muita coisa acontecendo na sua vida. A gente já falou várias vezes sobre vídeos e é isso mesmo. E aí, no paralelamente, tem uma imagem ou se tem um desejo de quando a pergunta, sobre carreira, sobre futuro, vamos falar sobre futuro, é falar sobre estabilidade. Não, eu quero ter um futuro estável, eu quero ter um emprego, um trabalho, uma casa, um carro, pagar minhas contas e viver uma vida digna. Uau! Ao mesmo tempo, como eu falar: "Ok, vamos como é que você imagina construir? Qual é o caminho até construir essa estabilidade?". Aí começa: "Não, mas eu não quero pensar sobre o futuro, é muita incerteza, é muito peso". Opa, calma. Tem sido difícil, muitas vezes, sair dessa face do processo de mentoria. Você está nessa fase? Você já pensou sobre isso? Quando fala futuro e carreira, o que que você pensa? O que que vem na sua mente, né, quando alguém pergunta? E aí é pressão para todos os lados. Como você não escolheu sua carreira? É hora de escolher, é hora de tomar decisão. Aí começa a pressão de famílias, amigos e tudo isso é um turbilhão na sua cabeça. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema de hoje para a gente refletir, discutir com calma, pensar com calma. Não são respostas fáceis, não é uma fórmula mágica, mas a gente precisa ter essa discussão, a gente precisa pensar sobre isso. E aí, para a gente da Clique do Q8, a ideia aqui hoje foi falar que não existe estabilidade. Desculpa, vou ter que dar essa má notícia. Está longe da vida ser estável, né? E a gente quer falar sobre ciclos. Quem sabe pensar sobre ciclos, sobre fases, não vai te ajudar a clarear e tirar todo esse peso de tomar decisões. É agora, o que eu decidi vai afetar minha vida para sempre. Calma, calma. Então, vamos falar sobre ciclos? Vamos falar sobre ciclos, você pode chamar de ciclos, fases, para mim, pouco importa. O importante é trazer essa ideia, esse conceito, essa forma de pensar, né? Dividir, né, os temas, né? Imaginar todos os ciclos têm início, meio e fim, né? Ele tem armadilhas, pensar dessa forma, é lógico, como tudo, mas fica com a gente, esse vídeo eu acho que é muito importante, tenho certeza que vai ser muito importante para você. E antes da gente começar, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal. Por favor, é importante. Se você não se inscreve no canal, a gente não consegue multiplicar, a gente não consegue dar relevância para os temas, não consegue levar para outras pessoas, e é absolutamente de graça, vocês sabem disso. Então, você que está assistindo, né, se inscreva no nosso canal, né? Acompanhe o nosso vídeo, nós temos muitos conteúdos, seja aqui no canal do YouTube, seja aqui no nosso canal, seja em outras redes sociais. E vocês estão vendo essa QR Code aqui em cima? Então, aponta a sua câmera para esse QR Code aqui, né? E vai te levar para o blog, onde a gente tem textos, fóruns, discussões, que vão te ajudar a complementar. Então se inscreva no canal, se você achar que o conteúdo é relevante, curta e compartilhe, né? Muitas vezes vão ter outras pessoas, amigos, colegas, que vão estar na mesma situação e é importante compartilhar para trazer essa discussão, essa reflexão, né? A gente fazer um diálogo e trocar ideia. A ideia é que um ajude o outro nesse processo complexo de transição da vida acadêmica, né, dos estudos, do ensino médio para esse mundo de muitos desafios, né? De nível superior, de curso técnico, de emprego, de renda, de conexões, de relacionamento, de aprendizado. Vamos respirar e
Bora a gente discutir esse tema e tomar umas decisões, umas direções importantes. Bom, gente, na verdade, quando a gente fala em ciclos, né, é olhar, imagina, né, o seu futuro, para imaginar sem medo, sem incerteza, sem peso. Onde você quer chegar, como vai estar a sua vida daqui a um tempo, pode ser 3 anos, 4 anos, 5 anos, como é que você imagina? E se você olhar, né, comparar, você vai observar, parar para pensar, a vida da gente é feita em ciclos, né? Diferentes ciclos, diferentes momentos, os ciclos acontecem simultaneamente e de diferentes intensidades. Tem ciclos melhores, tem ciclos piores, tem ciclos com maior dificuldade, ciclos que funcionam bem, ciclos de aprendizado, ciclos que a gente toma aquela pancada forte para a gente aprender. Eu acho que é importante você observar que ciclos são esses, vivenciar. E tem uma parte dos ciclos, quando a gente fala nisso, meio fim, é saber encerrar os ciclos, né? Terminar e começar um ciclo novo, né? E saber que esses ciclos estão acontecendo simultaneamente e isso faz parte da vida. Ainda mais no mundo dinâmico, novos negócios, novas tecnologias, o conhecimento, você começa uma faculdade, 2, 3 anos, o que você aprendeu lá atrás já está desatualizado. É assim mesmo, gente. Temos que aceitar que o mundo é assim, não adianta ter uma imagem romântica que o mundo é diferente. Não, o mundo é assim, desafiador, né, e que nos permite, se a gente entender, se a gente se organizar, né, ter uma vida com mais resultados, mais efetiva, né, e principalmente sobre o seu controle. São as suas decisões. Então, que ciclos são esses, né? Tem um ciclo da escolha profissional, né? Esses ciclos as pessoas às vezes fazem muito curto. Eu acho que deveria ser um ciclo maior, onde você deveria pesquisar, olhar mais, até tomar uma decisão sobre carreira. Vocês sabem que aqui naquele Clique do Q8 a gente não é a favor. Você escolhe uma profissão por escolher. Ah, eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, economista. Tá bom, mas por que não expandir mais? Que segmento que você quer trabalhar? Se é agro, se é energia renovável, se é consumo, se é indústria, se é mercado financeiro. A partir dele, que profissões estão dentro desse segmento? Como é que está a dinâmica dessa profissão? O que se espera dela daqui a 5, 10 anos? O que, que vem transformando? Olhar muito o futuro, né? E existem, dentro de determinados segmentos da economia, de finanças, existem várias outras profissões que você pode escolher. Então, a escolha profissional é um ciclo, sim, que tem início, quando você começa a pensar e tem que tomar decisões, que a gente recomenda que seja o mais cedo possível, não deixa para cima da hora, né? Onde tem muita coisa acontecendo simultaneamente, mas, ao mesmo tempo, ela você tem que ter uma expansão muito maior. Você tem que pesquisar muito mais. Antes era você fazia um teste vocacional, quando você podia, conversava com alguém mais especializado e pronto, está decidido. Se era exatas, humanas, é muito mais complexo hoje em dia. Não dá para ser assim, na nossa visão, na minha visão. Tem um ciclo financeiro, então esse nunca termina, né? Eles têm intensidade, têm objetivos diferentes, mas tem. É aquele ciclo que você guarda dinheiro para realizar um sonho, fazer alguma coisa, aquele quando você guarda para uma viagem, para uma reserva, para pagar um estudo, para pagar um curso, né? Ou aquele ciclo constante que é da sobrevivência. Eu preciso trabalhar para ajudar em casa, para pagar. Então, essa urgência financeira, se você para pensar, ela tem ciclos. Tanto é que você conversa com pessoas, vai ver vídeos, eles falam de ciclos financeiros. O que você pode guardar, economizar, mesmo que seja pouquinho, é importante, os seus hábitos de consumo. Então, existem ciclos financeiros para pensar. Né? Tem os ciclos emocionais, nossa, isso é um turbilhão. Você está mais feliz, tá mais alegre, está mais triste, está mais preocupado, está muito ansioso, está estressado. E são ciclos que eles vão, terminam, retornam. Então, essa questão também emocional, ele é muito importante dos relacionamentos que você tem com seus pais, eles têm ciclos, né? Briga, discute, tá bem. Parar para pensar. E em alguns ciclos de relacionamento não tem fim, né? Parece que não tem fim, é assim mesmo. Eles vão e vêm conforme a intensidade.
E tem uma das oportunidades inesperadas. Uau! Tive uma oportunidade de estudo, de convite, de visita, de viagem, de uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de conhecer pessoas, uma oportunidade cultural, uma oportunidade de fazer um trabalho social. Então, esses ciclos também de oportunidades, também eles têm início, meio e fim. Então, veja, gente, né, quando você está vendo, você tem que ter consciência disso, por mais que pareça óbvio, que a vida não é uma linha reta, né? E às vezes a mudança parece um fracasso, não deu certo, né? Mas se você para pensar o que você aprendeu, o que vivenciou, o que que isso trouxe, gente, talvez seja uma forma diferente de pensar do que você tem pensado até agora, de colocar tudo com eh, máximo e menos, né? Que tudo tem uma graduação, é o que a gente fala, é 8, 80, é tudo ou nada. Calma, existe uma graduação. Pensa assim, será que não vai te ajudar a tomar melhores decisões, né? Tomar melhor direção, não imobilizar e não paralisar? E aí eu queria aprofundar mais para falar mais desses ciclos para te ajudar, no intuito de, na intenção de te ajudar a refletir mais sobre isso, né? E eu lamento te dizer que você está vivendo esse ciclo mesmo sem perceber. Então, por que não ter consciência desses ciclos e você, na medida do possível, ter controle e tomar a direção? De novo, segunda vez no vídeo, porque nosso intuito é que você reconheça esses ciclos e tome as suas decisões sobre ele, a melhor possível, sujeito a erros, acertos, imaginando que as decisões não são para o resto da sua vida. Tira esse peso, tira esse peso. Bom, vamos falar mais sobre isso. Preste atenção aqui. Então, o ciclo de aprendizado do ensino médio, né? Muitas vezes eu já conversei com algumas pessoas assim, ai, mas são 3 anos do ensino médio. Meu Deus do céu, isso é muito tempo. Imagina que tem um início, meio e fim, isso vai terminar e vai passar muito rápido. Então, viva esse, ao invés de rejeitar, viva intensamente. Se relacione com amigos, muitas vezes você vai formar amizades e relacionamentos para o resto da vida, vai aprender o que, que eu estou aprendendo, o que, que eu posso observar com os trabalhos, trabalhar sob pressão, de organizar ideias, de liderar, né, de influenciar, de observar, de comunicar, de trabalhar em equipe, de ter iniciativa. Não deixa passar, não liga o piloto automático. Essa é uma fase tão bacana. E, de novo, são 3 anos, mas tem início, meio e fim. O final, vocês vão ver, para quem não está vivendo, para quem está vivendo sabe do que eu estou falando. São os relacionamentos, nunca mais vou ver esses amigos, cada um toma uma direção, pessoas que vão mudar de cidade, ou estão mudando de cidade ao final, vão fazer um curso superior, um curso técnico numa outra cidade e região, vai afastar, você vai perder aquele convívio, sua rotina vai mudar totalmente. Então, é importante saber fechar esse ciclo, viver esse ciclo, encerrar, saber que ele vai chegar, né? E se preparar para ele. Mas passa muito rápido, pode escrever, pode confiar. Então, aproveite, viva esse momento de uma maneira talvez diferente que você está vivendo. O ciclo do aprendizado, né? Esse ciclo todo mundo acha que é decisivo, mas ela é um ciclo de aprofundamento e de experimentação, gente. Então, esse peso que estão te dando, que estão colocando em você, de escolher, né? Ou você já escolheu e está começando esse ciclo, calma. Aí você vai experimentar. Mesmo quando a gente faz, vou dar um exemplo, de engenharia, os 2 anos ou os 4 primeiros períodos, geralmente todos os cursos, né, são muito amplos, que é justamente isso, para te dar uma visão. Às vezes você não sabe se vai ser um advogado civil, trabalhista, você não escolheu sua especialização. Então, é importante vivenciar, né? Então é um ciclo de escolas, de vivência, está no nível superior, é um outro tipo de relacionamento, são os professores, o ambiente é diferente. Então entenda que esse ciclo, entenda que você vai passar por ele e que você vai vivenciar. Olha só, gente, olha a ideia que a gente está trazendo, veja se faz sentido ou não. Se não fizer, fala aqui com a gente, mas a gente acha que faz muito sentido nessa experiência e na orientação que a gente está dando para muitos jovens para tirar esse peso. Pensa que tem ciclos maiores ou menores, cada um vive do seu jeito. Não tem uma fórmula, não tem fórmula, é com você. Mas, terceira vez, importante é você ter no que você pode ter controle, você ter controle e tomar as suas melhores decisões possíveis em cima de cada
ciclo desses, né? O erro é acreditar que esse ciclo define sua identidade final, né? Que ele é uma etapa de construção. E não é uma sentença, não é uma definição, não é. É você está experimentando, você está se formando, né? Você está vendo o que você gosta, o que você não gosta, né? Você está vivendo. E a mesma coisa do ciclo de escolha da profissão, né? Você pode ajustar a rota, você pode migrar, você pode recalcular, não há problema nenhum, né? Agora, evite de cometer o grande erro de escolher uma profissão e no final tá frustrado e ir para um outro lado, investiga. Por isso que eu falei no início do vídeo, né? A escolha da profissão, não faça isso no último minuto, no momento do Enem. Pesquisa 6 meses, 1 ano antes, tem tanta coisa que você pode pesquisar, então tira esse peso, dilui ao longo do tempo se você transforma num ciclo maior, num ciclo de maior controle, de maior experimentação, onde você conversa. Essa semana passada, estava conversando com uma pessoa que decidiu visitar uma faculdade, uma universidade. Então a gente tentou de várias formas e aí vem as dúvidas: "Ah, eu não sei, essa carreira, isso, aquilo". Não, espera aí, calma. Você tem que experimentar, no caso dessa pessoa, tem que experimentar outras coisas, não adianta ver vídeo, ler. Vai numa faculdade, conversa com pessoas que estão naquela. Tinham 2 ou 3 opções. E para essa pessoa, foi numa faculdade pública, que vocês sabem que o acesso é muito mais fácil. Foi, pegou o seu ônibus, sim, demorou para chegar, foi lá, assistiu uma aula, foi uma vez, foi 2, conheceu um laboratório, que era uma das áreas, e agora as coisas estão ficando mais claras. Então, as respostas que essa pessoa está procurando está lá, está na instituição de ensino. Foi lá visitar, foi ver como é sentar, observar o clima. Então, a gente recomenda isso. Aumenta o ciclo, tira essa pressão, não deixa para decidir em cima da hora, não deixa para decidir porque os seus pais querem, porque os seus amigos, porque todo mundo da família faz. Se fizer sentido, vai lá, visita. Se toda a minha família é de dentistas, né, vai, visita, acompanha, né, ajuda, né, vai 1, 2, 3, 4 vezes, vê o que é bom, o que que não é. Vai na faculdade mais uma vez. Então, esse ciclo de escolha é um dos ciclos mais intensos emocionalmente, né? Ela envolve muitos aspectos, a gente sabe disso, né? E o medo de errar. E dentro da odontologia tem várias especialidades, várias, né? Um foco, você pode dar um foco para uma área, para outra, para pesquisa. Então, e às vezes você só vai descobrir isso depois que você ensina e começa. Então, calma, né? Então, que área que você quer, que segmento que você quer, vai visitar, vai conhecer, conversa com pessoas. Então, aqui são essas as dicas que a gente dá para não deixar para a última hora e você ter a melhor forma de acertar. Agora, não identificou cedo que não é aquilo, transfere, muda o curso, né? Toma a sua decisão, mas pelo menos foi a melhor decisão que você pôde. Então, tira esse peso, tira esse peso. Isso não é justo. Então, a mensagem aqui é: não existe escolha definitiva. Não, o que você toma, a decisão que você tomar, não é para o resto da sua vida. Tá? A gente pede para pesquisar, mas ela não é para o resto da sua vida. Tá? Tira esse peso. Tá? Você não merece viver essa angústia, esse estresse, essa ansiedade. O ciclo do primeiro emprego, né? Esse ciclo marca identidade, é o primeiro salário, a primeira responsabilidade formal, o primeiro gestor, que a gente chama, não fala chefe, né? Espero que você encontre o gestor e não o chefe, né? Os primeiros conflitos, é um ciclo de aprendizado sobre o mundo real, é o mundo real, sobre hierarquia, convivências, prazo, pressão, né? E muita gente acha que aquele emprego você vai ficar ali para o resto da vida. É um ciclo de entrada, não de encerramento. Então, muita gente, o estágio, o maior sofrimento é se você é efetivado ou não. Um programa Jovem Aprendiz, um programa de temporário de final do ano, né, é um bom exemplo. Ok, você vai fazer o seu melhor para ser efetivado, mas e se não for, isso não acabou o mundo, isso não é sinal de fracasso, né? É, o importante é o que eu aprendi, o que eu ajustei, o que, que eu posso fazer para melhorar e tomar a decisão. Aqui não vejo oportunidade, não é um lugar que eu quero ficar e não deixar que as coisas aconteçam. Se prepara melhor, olha o mercado de novo, busca uma outra oportunidade. O pior é ficar sentado, chorando e lamentando.
Gente, não vai mudar nada, só vai piorar. Para pensar, para pensar. Então, esse ciclo do primeiro emprego tem que ser mais natural. Você tem que entender que não vai marcar sua vida, ele não define. Muita gente que você pergunta depois de anos, qual foi o primeiro? Ah, tem vagas lembranças. Não é uma coisa que deve marcar a sua, não vai marcar a sua vida, não deve, não vai marcar sua vida e não vai te definir. Então, calma, calma. Importante se preparar, aprender, tirar essa pressão, né? Para poder refletir, aprender, se sair melhor nas entrevistas, preparar um melhor currículo, ter mais confiança em você. O ciclo financeiro, voltando a falar do ciclo financeiro, né? Muita gente não fala desse ciclo financeiro, né? Mas ele é fundamental e importância. Se preparar, ter consciência do dinheiro, né? O que, que ele representa. Vão ter ciclos de maior estabilidade, de menor estabilidade, se preparar para isso. E você vai passar por diferentes ciclos, né? Então, acho que essa é a primeira coisa para entender a lidar com o dinheiro, a lidar com a grana, se organizar, né? Tirar, eu ganho um pouco, não guardo nada, não dá para nada, não serve para nada. Você tem que tirar isso da cabeça, entender esses ciclos e conviver da melhor forma possível com o dinheiro, com a grana. Para pensar sobre isso, entendeu? E entender esse seu ciclo financeiro, né, evita comparações injustas, decisões impulsivas. Então, o que eu vejo, não se fala muito desse assunto, parece um tabu, né, parece uma coisa automática. Eu tenho que ganhar o dinheiro e tudo tem que colocar, eu fazer isso. Calma, calma. Para pensar, dá uma olhada, conversa com pessoas. O dinheiro ele traz muitas outras possibilidades e você não tem que ficar refém dele. Parece uma loucura que eu estou falando, parece um absurdo, mas para pensar e você vai ver que a questão lidar com o dinheiro, lidar com as questões financeiras, é, pode ter um outro rumo, um rumo bem diferente do que você está imaginando. Esse outro ciclo de aprendizagem eu acho super importante, né? Que é um ciclo da aprendizagem, não só do que é técnico, mas é do que é comportamental. E ele nunca termina, a gente sempre pode melhorar. Um exemplo que eu gosto sempre de dar nesses casos do ciclo são um ciclo, por exemplo, de comunicação. No primeiro você está muito tímido, não consegue falar, tem vergonha, insegurança. Aí depois você vai vendo, poxa, se eu pesquisar, se eu me preparar, eu posso falar melhor sobre isso. Eu me interesso sobre um determinado assunto. Puxa, eu posso falar, minha voz pode ser, eu posso ocupar um lugar de fala, eu posso me posicionar. Puxa, é muito bom ter opinião, argumentar, ouvir, que foi um vídeo recentemente que a gente, um tema importante que a gente trouxe, que é sobre saber ouvir. Então, uma comunicação, você vai vendo que você vai ter ciclos da timidez, depois você avança, você apresenta um trabalho no colégio, você organiza, aí você discute sobre, gente, sobre futebol, sobre algum tema, você começa a discutir sobre música, sobre diversão. Então você começa a discutir, você aí vai para um outro ciclo, aí vai um ciclo de pesquisa, aí vai um ciclo de apresentação, puxa, vai melhorando, toma pancada, vem, melhora. Então, todas essas soft skills são importantes. A mesma coisa do conhecimento técnico. O pessoal que editava vídeo, vocês sabem muito bem, 2, 3 anos, tudo é muito rápido, as tecnologias novas. Então, você fecha um ciclo, outro, mas você tem uma base. Você vai fechando novos ciclos, vem uma ferramenta, uma nova tecnologia, você conhece outras pessoas, troca de ferramenta, troca de metodologia, troca estrutura. Se você parar para pensar, não sei se você já parou para pensar, o jeito que você lida com o celular, com as redes sociais, com as atualizações que essas redes trazem, tudo mudou muito nos últimos anos e vem mudando e vai mudar cada vez mais. E você, sem perceber, está se atualizando. Como faz um vídeo, como tira uma foto, como edita um vídeo, como você curte, interage, forma grupos, as possibilidades, faz chamadas de vídeo, de áudio, manda áudio. Né? Mandar áudio não era uma prática até bem pouco tempo atrás. Então, sim, existem ciclos que iniciam, fecham. Poxa, eu gostava tanto de usar aquele jeito. Eu trabalhava daquela forma, funcionava também. Gente, um novo ciclo, uma nova forma de pensar, né? O mundo mudando. Você vê os bancos, não, antes você ia numa agência, não existe, tudo é por aplicativo, os bancos não vão existir mais como agência física, infelizmente, não vão ter mais bancos. Então, você tem que se adaptar a uma vida digital, de tecnologia.
E isso vai acontecendo, né, em negociação, o jeito que se negocia, né, a responsabilidade, como é que você cumpre prazos, a disciplina, né, a organização, o jeito você faz múltiplas coisas, se organiza de formas diferentes, cada um de um jeito, existe muito mais possibilidades. Um desenha, outro escreve, outro guarda áudio, outro faz por imagem. Cada um faz do seu jeito, da melhor forma. Você vai em ciclo, você vai aprendendo, vai evoluindo, vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo sem perceber. É isso. E se você para perceber o que você está fazendo, sobre as coisas que você sabe, sobre as coisas que você conhece, como esse conhecimento, essa experiência vai evoluindo e vem se modificando, para o bem e para o mal, né? Para as coisas boas e não tão boas. Mas você está aprendendo. Então, esse é um dos ciclos mais importantes, entender da dinâmica esses ciclos, não ficar parado, achar que sabe, se garantir nisso, buscar novas possibilidades, perspectivas, pensar diferentes, inovar, criatividade, ter curiosidade. Então, quem sabe você pode encerrar um ciclo agora e começar ciclos diferentes em termos de aprendizado, de vivência. Tá aí um convite para você refletir como esse ciclo está funcionando para você. Os ciclos emocionais e relacionamentos, gente, né? Alguns fortalecem, alguns duram anos, outro ensina os limites, outro tem papel específico em determinado momento. Pais, amigos, relacionamentos pessoais, relacionamento com colegas, professores, profissionais, o seu líder, gestor, relacionamentos bons, não tão bons, né? E falando de relacionamento com líderes, essa semana, porque eu tive um chefe, né, péssimo. Acho que é importante você superar esse ciclo que não te fez bem, supera. Você não terminou, você não saiu daquela empresa, você não tem mais contato, né? Ou o seu chefe deixou de ser o seu chefe, o seu líder naquela empresa, vem um outro líder com outro estilo. Ok, o que que você aprendeu para não ser igual àquela pessoa? Naquele estilo, no jeito de tratar, nas promessas que faz, no relacionamento, o jeito de organizar o trabalho, na conversa com você, do jeito que te dava feedback. O que que você aprendeu com isso? Ao invés de ficar reclamando, falando mal dessa pessoa, vou te dizer, essa pessoa vai sumir da sua vida rapidinho. Você não tem que guardar os traumas, as coisas ruins que ela te fez. O que que você vai fazer com aquilo? Vai ficar lamentando o resto da sua vida que você teve um chefe que te maltratou, que te traiu, que não te deu oportunidade, que não te promoveu, não te efetivou? Ou o que que eu aprendi e abrir um novo ciclo e ter uma forma diferente? Para pensar, não é fácil fazer isso, não é fácil, né? Por isso que fica aquela tititi na hora do almoço, do café, falando mal de chefe, falando mal de colegas. Será que de verdade esse é o melhor caminho para você se desenvolver, para você aprender, superar essas fases, esses ciclos, ir para um outro ciclo, uma outra fase, de ficar reclamando que nada funciona, que a vida é injusta, que o governo, que o chefe, que a escola, que os professores, que o amigo, que a família, que o pai, com a mãe, seus relacionamentos não dão certo. Será que esse é o caminho? Será que essa é a forma? Como é que estão os relacionamentos? Né? Como é que está a tua parte emocional? Como é que você acha que está lidando com tudo isso? E aqui a gente fica a recomendação. Se está muito difícil, procura ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda de especialistas, né, de vários serviços que existem hoje, procura ajuda, não fica sofrendo sozinho e guardando. Então, eu acho que é sempre importante rever. Claro que a nossa linha aqui é de aprendizado e desenvolvimento, porém a gente sabe que isso afeta muito o jeito que a gente encara a vida. E o ciclo das conexões, né? Isso é muito importante, as conexões profissionais, né? Na escola, tem gente que acha que não tem ciclo na escola. Claro que tem, com professores que te indicam outras escolas, faculdades, universidades, empresas. Muitos professores são consultores, têm uma rede de relacionamento enorme, conhecem profissionais das áreas que podem te ajudar, te indicar, né? Então, sim, a conexão com os professores é muito importante, né? É, com colegas de trabalho, com amigos, muita gente não descobre, você não imagina que você quer ser um advogado e trabalhar no mercado financeiro e você tem um amigo que tem um parente, um amigo que trabalha nessa área, que pode te ajudar numa indicação, numa formação, de dica de curso, de dica de vivência, de aprendizado. No trabalho nem se fala, né? Existem, não é fácil, mas existe a possibilidade de ter conexões
Por mais que o ciclo do emprego, né, muitas conexões estão ligadas a quando você foi admitido e quando você foi demitido, isso é um ciclo. Então, esses ciclos podem durar muito mais do que isso. Em projetos voluntários, em comunidades digitais, é possível ter conexões, ajuda a mostrar quem você é, qual é a sua identidade, quem é você. O que que você quer mostrar para essas pessoas? Que tipo de pessoa? Pessoa que é comunicativa, que toma decisão, que gosta de trabalhar em equipe, que tem um conhecimento específico muito interessante, que é curioso, que quer aprender, que comete falhas e erros, mas está num processo de aprendizagem, que apresenta bem, apesar de gaguejar, ter vergonha, sentir frio da barriga, não gostar de fazer, mas quando você se propõe a ir lá na frente apresentar, né, a sua parte, você faz isso da melhor forma, que ajuda quem está apresentando. Pô, força, vamos lá, vamos transformar essa experiência difícil, complexa e sob pressão numa experiência de aprendizado, de desenvolvimento. Gente, é um jeito diferente de pensar, né? Então, o ciclo das conexões profissionais, pensa sobre isso. Como é que está o seu ciclo de conexões? E também tem intensidade, nem sempre as coisas vão funcionar bem, né? Então, pode ter no ciclo financeiro, né? Pode ser que ele domine as suas decisões. Eu preciso tomar decisões financeiras para sobreviver. Então, ok, mas é um ciclo, não vai durar para sempre, não deixe durar para sempre. Então, durante esses 6 meses, eu vou ter que parar de sair finais de semana, porque eu preciso da grana para pagar as contas, para comprar alimento. Eu estou desempregado, estou esperando uma oportunidade, tenho que ajudar a família, teve uma crise na família, tem alguém doente, mas tem um ciclo para isso, tem um tempo. Você tem que olhar um horizonte de tempo, não vai durar o resto da sua vida, né? Eu acho que isso te ajuda a resolver, tomar decisões, né? Se eu vou deixar de sair, não vai ser para o resto da vida, é para os próximos 6 meses, próximos 3 meses. E o que que eu tenho que fazer para sair desse ciclo? Ao invés de, já derruba, já te joga tudo no chão. Nunca mais eu vou sair desse ciclo. Vai ser eterno, eu vou ser um eterno duro, né? O ciclo acadêmico, eu vou ficar anos aqui estudando, pesquisando. Esses professores são horríveis, eu não aprendo nada. Eu não vejo a hora de mudar de ciclo, passar do quarto período para o quinto, para o sexto, para terminar. Mas vai chegar esse período, vai chegar. Então, ao invés de ficar reclamando, o que que você pode fazer para tornar melhor? O que que você pode fazer, hein? De ficar reclamando e achar que isso vai durar o resto da vida? Não vai, gente, não vai. De novo, imagina, para pensar, tem um início, tem um meio e vai ter um fim. O ciclo emocional, né? Ele que impacta a sua energia, tem início, meio e fim. Cabe a você, com ajuda ou sem ajuda, entender que ciclo é esse, o que que você quer fazer com ele, né? Ele está na sua mão, inclusive na sua mão para pedir ajuda, para terminar esse ciclo, para mudar esse ciclo, para atenuar. Então, oscilar não é fracassar, é viver, é aprender, né? Você tem que reconhecer isso. O problema que eu acho, assim, que é você passar, e isso já aconteceu comigo, com certeza, de viver esses ciclos e não perceber. Puxa, que ano ruim aqui no trabalho. Nossa, que fase ruim lá em casa. Fase, né? Puxa, meus filhos, minha esposa, meus amigos. E, gente, tudo isso vai passando, né? Vai passando. Eu acho que poderia ter lidado muito melhor se eu entendesse mais, alguém tivesse tido essa conversa, eu tivesse prestado mais atenção, entender como tudo isso sobre esse ciclo. E quinta vez, né, o protagonismo no meio desse ciclo, né? Então, você não controla todos os ciclos, mas controla como decide dentro de cada um deles, né? Um ciclo de problema financeiro, de doença da família, você não está no teu controle, mas o jeito que você, como você está dentro dele, o que você faz, você calma, desespero, decisão, briga, conflito, opinião que você não muda, isso cabe a você. O que está dentro do seu controle, será que você não pode gerenciar e controlar melhor esse ciclo? E tem algumas verdades, cara. Não decidir é decidir. Eu não vou. Que acontece muito, né? Muitos problemas não vão se resolver sozinhos. E se você não resolve, alguém vai resolver para você. Não escolher uma profissão, vai chegando aquela pressão. Por que que você não é advogado? Mas tem que ser. Tá lá. Você lá, advogado, que a princípio parecia uma boa ideia e não é. Então, você não decidiu, alguém decide por você. No trabalho, o jeito de apresentar um projeto, no jeito que lida com os colegas, se você não decidir, alguém vai decidir, alguém vai ter opinião sobre você. Se você não dá opinião sobre você, alguém vai ter opinião sobre você. Então, é melhor você investir nisso. Quem eu sou, o que eu quero, quais são os objetivos, que caminho que eu quero seguir, e vai mudando e ajustando conforme a necessidade, né?
Seguir para evitar o conflito é decidir. Então, tá todo mundo indo naquela direção, eu vou fazer. Então, não levantar a voz, não dar a sua opinião, né? Isso é importante, para pra pensar nisso, né? Permanecer onde não faz sentido também é decidir. Eu já vi muitas pessoas que estão 3, 4 anos no mesmo lugar, infelizes, e o que que você está fazendo para mudar? Às vezes não é mudar de emprego, é mudar de área, né? É fazer uma coisa diferente. Você está estudando, você está preparando, você está fazendo conexões, você está se preparando para mudar, e às vezes conexões é dentro do próprio trabalho, da própria empresa. Você está em RH, você conhece gente de finanças, conhece da área de técnica, conhece de produtos, conhece o cara de vendas, conhece o cara de tecnologia. Ah, não, tá infeliz, não gosta, quer mudar, e tá lá, aceitando, reclamando, falando mal das pessoas, do chefe, dos colegas da vida. Então, não está na hora de interromper esse ciclo e não fazer um ciclo diferente, né? Então, você é protagonista, né? Protagonista não significa escolher sempre o caminho mais ousado. Não, não é isso. Não é isso. Significa que a escolha foi sua. Inclusive quando você opta por um caminho mais seguro de forma estratégica. Eu quero ser uma pessoa especialista na empresa, na minha região, quero ser convidado para palestra sobre esse tema. Aí você vai. Aí tem um ciclo que você vai melhor, tem outros não, calma, tem que observar mais essa tecnologia, tem que aprender mais, tem que fazer alguns testes, tem que estudar. Nem sempre é aquela de forma acelerada, como se imagina. Existe. É a mesma coisa os ciclos de performance na empresa. Não é todo ano que você vai bem, vai entregar todos os resultados, você vai vender, vai ser o melhor vendedor da loja, do estabelecimento, da empresa, do setor, do segmento. Tem anos que você vai mais. Você vai estar ali na média, no meio, fazendo o seu melhor. Não dá para ser o melhor em tudo, em todos os anos da mesma forma, gente. Por mais que a cultura, né, empresas, as pessoas querem isso, que você cada vez, né, tem que entregar mais, mas isso não vai acontecer. Isso é muito, muito difícil acontecer, sem que você tem que pagar um preço, né? Do estresse, do burnout, de tudo que você está ouvindo, que está sentindo e está ouvindo que as pessoas ao seu redor estão sentindo. Existe um preço. Então, por isso que a gente fala da intensidade, né? Tem ciclos mais intensos, menos intensos. Imagina se aquilo que você pode controlar, né? Que é o final de semana. Poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas e se eu der uma pausa aqui nesse final de semana e passear, ver os amigos, sair, arejar a cabeça, ir para a praia, ir para o campo, para a montanha, para o sítio, visitar um parente, visitar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, conversar, fazer um caminho diferente, mais longo, daqui para ir para um parque, né, assistir um show, ouvir uma música diferente do que eu gosto. Então você está controlando o teu ciclo, você está controlando a tua intensidade. E no outro você vai lá, estuda, se prepara para o concurso público, a prova, mas a minha experiência, a minha vivência diz que vários especialistas estão dizendo que você ter esse controle, né, de intensidade, de carga, igual o jogador de futebol, né, de carga, de minutagem, de um esportista, é importante. Pessoal, desafio da Clique Eduque 8. A gente quer deixar aqui para vocês um desafio, né, um convite para pensar de um jeito diferente sobre esse tema, né? Então, pega papel e caneta, celular, bloco de notas, imagem, figura, do jeito que você quiser, do jeito que você organiza a sua ideia. E aí a gente tem algumas perguntas, né? Eu fiz algumas perguntas ao longo desse vídeo, mas eu queria que você prestasse atenção, né? Qual desses ciclos que a gente apresentou está mais intenso para você, né? Como é que eu estou vivendo a pressão externa, né? O que eu O que eu estou evitando por medo? Que decisões eu estou deixando de tomar? O que, que eu estou fazendo para. Eu estou só seguindo os outros. Eu estou com medo de escolher, estou com incerteza de escolher, de tomar uma decisão, né? O que merece mais investimento de energia nesse momento? E os ciclos? Em que ciclos precisam ser encerrados, gente? Nossa, isso aí é uma. Principalmente no início, né? Eu acho que ao longo da nossa vida, na verdade, é difícil encerrar vários ciclos.
do relacionamento, do trabalho, né? É, é difícil, mas você tem que encarar, você tem que tomar decisões, né? Será que não encerrar aquele ciclo não vai fazer bem para você? Será que você não pode encerrar um ciclo e voltar? É uma coisa numa empresa, né? Várias pessoas que encerram o ciclo na empresa e algum tempo depois eles voltam para aquela empresa, porque gostam do segmento, do produto, da cultura, das pessoas, do clima, do ambiente, se sentem bem, né? E às vezes o que simplesmente você precisava era encerrar, refletir, respirar, aprender coisas novas, vivenciar outros ciclos para depois voltar, né? Conclusão, né, pessoal? A vida não é estável, ela é dinâmica, simultânea, marcada por ciclos, fases de intensidade diferentes, né? Os ciclos começam e terminam. Alguns transformam profundamente, outros que preparam o terreno, né? Te preparam para um futuro, né? E você não vai controlar tudo, mas precisa assumir a direção. É isso, né, gente? É tomar as decisões, ser protagonista da sua história, da sua própria história, parece estranho, mas só para reforçar, né? Você tem que tomar as decisões da sua vida, né? Isso é importante. Esse momento de transição a gente entende totalmente. Terminando o ensino médio, tanta coisa para decidir, você está pedindo ajuda, está bem perdidaço, né? O que aprender, tanto conhecimento, tanta gente falando coisas diferentes, coisas que não faz sentido, você não compreende, não entende. Tudo bem. Se organiza, a gente já deu dicas aqui nesse vídeo, tem materiais, a gente está aberto para discutir também, fazendo mentoria. Procure uma mentoria, procure uma ajuda para isso, mas as decisões sempre são suas. De novo, vão ter decisões certas, erradas. Você poderia ter decidido melhor, se tivesse mais informação, tivesse pensado melhor, tivesse preparado, mas tem que estar na tua mão. Você vai ver o alívio que você vai sentir, vai melhorar o estresse e o que eu acho é que entender a vida em ciclos também alivia bastante, né? Não ficando revendo esse ciclo, sabendo encerrar esse ciclo, não ficando eternamente nele. Muitas vezes a gente sabe que reclamar é bom, né? Ficar ali reclamando, lamentando, colocando culpa nos outros, né? Nas outras coisas, mas não é esse o caminho. Então, gente, muito obrigado. E para quem ficou até aqui, espero que ajude, né? De novo, a gente pede, se inscreve no canal aqui da Clique do Q8, compartilhe esse vídeo, tenho certeza que tem muita gente vivendo esse momento, eu tenho encontrado, como falei no início do vídeo, muita gente nessa situação, você não é o único, você não é o único que está vivenciando esse período. Pensa nos teus ciclos, reavalia, um grande abraço, até a próxima. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um grande abraço e até a próxima.